Hello guys, how are you? Aqui é o professor Fernando, o teacher Fernando, ok? Bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa, tá? Estamos acabando aí a apostila, tá bom? Já acabamos a de inglês. Lembrando que vocês têm até sexta-feira para me mandar as fotos das lições, ok? Das lições de casa, das homework, ok? Então hoje, pessoal, eu vou dar sequência, então, ali na página 93, tá bom? Da apostila de língua portuguesa, que vai falar um pouquinho sobre os termos essenciais da oração, tá? Então, primeiro a gente tem que entender o que é uma oração. Pessoal, quando a gente está falando de oração, a gente está falando de verbo, tá? Então, num primeiro momento, a gente tem que entender que toda oração tem uma ação, tá? Algo acontece, tá? Dentro de uma mesma frase, nós podemos ter várias orações, ou seja, várias ações, tá? Consequentemente, vários verbos. Então, é importante que vocês tenham isso em mente, que toda oração significa ação, ok? Então, significa, falando em classes de palavras, significa ter um verbo, tá? Eu vou ler com vocês a explicação aqui na página 93 e vou comentando algumas coisas, alguns detalhes, tá bom? Então, vamos lá. Na fala, podemos apontar e gesticular para completar aquilo que não expressamos por meio de palavras. Na escrita, ao contrário do que acontece na fala, não temos esses recursos, né? Não dá para você gesticular enquanto você escreve. Você pode escrever, fazer assim, mas no texto não vai dar muito certo, tá bom? É... E essa é a razão pela qual devemos construir períodos completos, ou seja, você tem que falar coisa por coisa, né? Com calma, entre vírgulas, ponto final, parágrafo. Isso é muito importante. A pausa no texto é muito importante, tá bom? Que expressam, então, por meio da combinação de palavras, tudo aquilo que desejamos transmitir. Então, a oração é uma frase ou um membro de uma frase que contém um verbo ou uma locução verbal. O que é uma locução verbal? É quando você junta ali dois elementos para formar uma ação, tá bom? Por exemplo, fazer gostar, né? Você tem que fazer ele gostar de mim, entendeu? Então, assim, esse fazer gostar são dois verbos que significam uma ação só, tá ok? Isso é uma locução verbal. Então, um período pode ser formado por uma única oração, tá? Que é o período simples, por duas ou mais, que é um período composto. Então, as frases que têm uma oração só um verbo, é o período simples. Quando elas têm duas ou mais, né? Duas ações ou mais, dois verbos ou mais, aí elas são chamadas de período composto, tá bom? As orações são constituídas quase sempre de dois termos essenciais. Esses termos expressam o ser, então, de quem ou do que se diz algo, o sujeito, tá? Por exemplo, na oração, as leis determinam os direitos e os deveres dos cidadãos. O ser de quem se diz determinam os direitos e deveres dos cidadãos é as leis. Sempre você faz a pergunta para o verbo. Então, assim, qual que é o verbo aí? Determinam. Quem que determina? Quem? Pergunta para o verbo. Quem determina? E ele vai te responder. As leis. É aí que você vai encontrar o sujeito, tá bom? Perfeito. Aí, e o segundo termo essencial é o que se diz daquela pessoa ou daquela coisa, que é o predicado. Por exemplo, disse das leis que determinam os direitos e deveres dos cidadãos. As leis determinam o quê? Aí é a pergunta. Então são duas perguntas. Quem determina e o que determina? Ok? Então essas duas perguntas respondem os dois termos da oração, o sujeito e o predicado. Ok? Então, olha só, para encontrar o sujeito de uma oração, pergunte quem ou o que para coisas, né, para objetos. Exemplos: toda criança tem direitos antes mesmo do nascimento. Quem tem direitos antes do nascimento? Toda criança. Então aí está o sujeito.
O Estatuto da Criança e do Adolescente proíbe a venda de produtos como a bebida alcoólica e o cigarro ao menor de idade. Então, o que proíbe a venda? Quem proíbe a venda? A lei, o estatuto. Então, o Estatuto da Criança e Adolescente é o sujeito, ok? Portanto, a maneira mais direta de encontrar o sujeito é perguntar no verbo, perguntar para o verbo, tá? Para ver com quem que ele concorda. Então, ó, o verbo determina a lei, né? Concorda com as leis. O verbo tem concorda com toda criança. E o verbo proíbe concorda com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Isso é importante porque os verbos podem estar no singular ou no plural. Entendeu? Se eu falar assim, ó, vocês gostam de pizza, tá? Quem gosta? Vocês. Então tem que colocar gostam. Ok? Agora, ele gosta, já muda. Tá? Por isso que é importante você sempre perguntar para o verbo quem gosta. Quem está praticando a ação. Muito bem. Então, ó, a palavra principal, fundamental do sujeito, recebe o nome de núcleo do sujeito. O núcleo do sujeito é sempre um substantivo ou uma palavra substantivada, ou um pronome. Ele também pode ser uma oração que funciona como um substantivo. Isso você irá aprender mais para frente. Então, agora vamos manter o foco aqui no sujeito. Ó. O sujeito que apresenta um só núcleo denomina-se sujeito simples. Tá? Por exemplo, eu posso falar assim. A menina, tá? Olha só. A menina gosta de brincar. Então eu tenho o sujeito simples. Porque eu só tenho um núcleo. Qual que é o núcleo? A menina. Tá? Agora se eu falar assim, ó. A menina e os meninos. As meninas e os meninos. Aí eu tenho dois núcleos. A menina e os meninos. Então é um sujeito composto, tá? Com 2 ou mais núcleos. Pode ser 3, 4. As crianças, os avós, os pais e as tias, ó, 4 núcleos. Não gostaram da peça. Ok? Então eu tenho 4 núcleos e tenho um sujeito aí composto, tá? Aqui tem mais exemplos na página 94, ó. O Estatuto da Criança e do Adolescente proíbe a venda de produtos como a bebida alcoólica e o cigarro ao menor. É sujeito simples, porque é só o Estatuto da Criança e do Adolescente. Você fala, mas tem criança e adolescente. Mas aí é o estatuto, é um estatuto só. Então é um núcleo só, tá bom? Agora, se eu falar assim, as crianças e os adolescentes cometem atos proibidos. Aí é sujeito composto, as crianças e os adolescentes. Tá, ali tem mais alguns exemplos, mas eu acho que deu para vocês entenderem. Aí vem as atividades da 2.7 na página 94. Ok? São 2 exercícios bem curtos, tá bom? E nós acabamos, pessoal, na verdade, a apostila aqui, tá? Por quê? Da página 95 até a página 99, né, vocês tinham que fazer um trabalho em grupo, um cartaz, comentando sobre a lei, sugerindo alguma coisa, algum complemento, tá? Isso nós vamos fazer, mas não em grupo, tá? Vocês vão fazer individualmente. Então, na aula de amanhã, eu vou passar as orientações, tá bom? Então, para hoje mesmo, só esses 2 exercícios da página 94 sobre o sujeito e o predicado, tá ok? Qualquer dúvida, por favor, me chame lá no WhatsApp. Tchau, tchau e até amanhã.